Agora, quando a gente fala de SQL, o SQL ele é muito importante por conta da utilização de banco de dados. Então, as empresas, a maioria das empresas, tem dados dentro de banco de dados, e aí você precisa utilizar essa ferramenta como consulta do banco de dados. Só para vocês entenderem o que é o SQL, o que é o banco de dados e tudo mais, é o seguinte, imagina que antigamente a maioria dos dados das empresas, por exemplo, imagina que você, para fazer uma compra no local, você tinha que fazer um cadastro seu, colocar algumas informações pessoais, como seu nome, sexo, idade, CPF, etc. E isso, antigamente, era armazenado em folhas de papel. Hoje em dia, é armazenado dentro de um computador. Só que para você acessar essas informações, existe uma linguagem que se chama SQL, que nada mais é que uma linguagem de consulta estruturada, onde você pode consultar essas informações, e ela foi criada justamente para que o acesso seja mais fácil, você consiga ter visualizações daqueles dados de forma mais fácil, mas também gerenciável, ou seja, uma pessoa pode gerenciar quem acessa ou quem não acessa, uma vez que o que antes era em folha de papel, todo mundo poderia acessar se estivesse disponível. Aí, como que funcionava o gerenciamento? Às vezes você colocava numa sala, só algumas pessoas tinham acesso àquela sala, só algumas pessoas tinham a chave. E mesmo assim, a segurança ainda era muito precária, por isso que hoje o sistema de banco de dados ele é muito robusto, ele permite esse tipo de gerenciamento, de controle para você também não se perder os dados, você corre esse risco, assim como você corria o risco no mundo físico de acontecer um incêndio, por exemplo, você corre o risco também no mundo digital de você perder aqueles dados porque eles estão armazenados num computador que tem elementos físicos, e se por uma razão você perder aquele computador, você perde esses dados. Então, todo o sistema de banco de dados ele tem essa redundância para que você possa utilizar. E o SQL nada mais é do que a consulta a esse banco de dados, que é onde você vai ter as informações e, assim, poder tomar decisões. E aí, dentro dos níveis de habilidade do Excel, o primeiro nível, que é o nível básico, é você saber selecionar informações de uma tabela. Então, coloquei aqui, por exemplo, selecione todos os clientes da tabela clientes, onde a idade desses clientes é maior que 30 e ordene pelo nome deles. Então, nesse caso aqui, ele me retornaria uma lista de nomes em ordem alfabética, com só pessoas de mais de 30 anos e todas as informações dessas pessoas, como CPF, propriedade, às vezes salário e etc. Então, dentro do nível básico, aqui a gente tem select, where, order by, limit, para você trazer uma menor quantidade de linhas. E esse seria o nível básico. Quando a gente vai para o nível intermediário 1, a gente já está falando de utilizar funções com group by. Então, por exemplo, ordena para mim informações de salário agrupando por clientes com salário maior que 5 mil reais. Então, é um exemplo aqui. Aqui do lado eu até coloquei, né? Selecione o estado, né? Fazendo a contagem dos estados dentro da tabela de vendas, agrupado por estado. Então, ele vai trazer todos os estados, a quantidade de vendas e por cada um dos estados. Então, aqui o nível intermediário 1. Group by, having também é uma das funções que você pode utilizar e outras funções de agregação. Então, esse seria o intermediário 1. Para o intermediário 2, a gente já está falando de joins, que é nada mais que o PROC-V do SQL, só que com mais possibilidades, já que você pode ter diversas junções, tipos de junções, subqueries também, aliases, ou como você quiser pronunciar ali. E aí aqui do lado coloquei um exemplo para vocês verem. Então, que eu estou selecionando na tabela clientes o nome e na tabela vendas, e estou juntando pelo ID da venda com o ID do cliente. Então, eu fiz uma venda para o cliente tal, aí eu quero pegar lá na tabela de vendas quais foram as vendas feitas por esse cliente, trazendo o nome e o valor da venda. Então, seleciona o nome, seleciona o valor e junta as informações da tabela vendas com a tabela clientes. E o aliases aqui, o aliases, como você quiser pronunciar, nada mais é do que você colocar uma abreviação do nome da tabela na frente da tabela. Então, a tabela clientes, quando você coloca um C na frente, ela passa a se tornar C, ao invés de você precisar escrever aqui, por exemplo, clientes. Não escrever quanto usando esse teclado. Clientes, ponto nome, você escreve apenas C. Então, é como se você estivesse abreviando o nome daquela tabela. Legal, e aqui tem um join que a gente está juntando pelo ID do cliente com o ID da venda, já que você tem essas duas identificações nas duas tabelas. Se você não tivesse, você não conseguiria fazer a junção.
Quando a gente vai para o avançado, aí a gente já está falando de CTS, de Window Functions, de Case-UN, que são ferramentas lógicas mais robustas dentro de SQL. Então, aqui no caso, eu coloquei uma contagem de linhas, então quero contar linhas a partir de uma determinada coluna. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela de vendas que vão ter vários estados, e aí eu quero ordenar por estado e depois contar essa quantidade de linhas por estado para ver quantas vezes aquele estado aparece. É uma possibilidade aqui. Outra possibilidade é você fazer uma condição, ou seja, caso uma coluna seja maior que 30, seja maior que 30 vendas naquele estado, então selecione para mim que ele é um estado com maior de 30 vendas e depois traz para mim só os estados com maior de 30 vendas. É uma possibilidade aqui utilizando o Case-UN. E a CTS, que também é bastante importante, que é quando você precisa precisa fazer uma análise, mas para fazer aquela análise devido à complexidade dela, você precisa, primeiro, trabalhar a tabela e criar passos intermediários antes de chegar na tabela final que você precisa para fazer aquele tipo de análise, e aí você acaba utilizando CTEs aqui no caso, que são tabelas auxiliares, tá? E aí, por último, você tem, para se tornar um profissional aqui no nível SQL, views, procedures, análise de performance, e confesso que isso aqui é bem profissional mesmo e eu praticamente não trabalho com isso. Então, create view, criar visualizações, fazer um explain, são conhecimentos que eu não costumo utilizar no meu dia a dia, mas que já são um nível mais profissional para você construir soluções mais escaláveis, tá? E para você ter um conhecimento e domínio maior, principalmente quem cuida de gerenciamento de banco de dados. Então, isso daqui é bastante importante. Meu nome é Lucas e eu ensino recém-formados e pessoas de outras áreas a conquistarem sua primeira experiência profissional trabalhando com dados, mesmo que começando do zero. Você vai aprender a aumentar o seu salário, ter flexibilidade de trabalhar de onde quiser e receber propostas tanto nacionais quanto internacionais. Quer saber como? Me segue para mais.